Boa noite a todos. Eu sou Sara Almeida e é um prazer recebê-los na segunda mesa do Encontro de Restauração do Cerrado. Hoje, 11 de setembro de 2023, é Dia Nacional do Cerrado e estamos comemorando em um encontro pela restauração de nosso bioma, berço das águas e berço de uma diversidade de povos e comunidades tradicionais guardiãs que nele vivem. Restaurar o Cerrado é uma urgência e será uma das grandes atividades econômicas dessa década em uma nova economia do Cerrado em pé. Porém, o modelo de restauração que defendemos é um modelo em que os povos do Cerrado são protagonistas e que fortalece seus territórios e seus modos de vida. São mais de 80 etnias indígenas presentes no bioma, além dos quilombolas, trabalhadoras e trabalhadores extrativistas, geraizeiros, vazanteiros, quebradeiras de coco, ribeirinhos, pescadores artesanais, barranqueiros, comunidades de fundo e fecho de pasto, sertanejos, ciganos, entre outros. Seus modos de vida são importantes aliados na conservação dos ecossistemas, pois formam paisagens produtivas que proporcionam a continuidade dos serviços ambientais prestados pelo Cerrado, como a manutenção da biodiversidade, dos ciclos hidrológicos e dos estoques de carbono. Mesmo assim, estas contribuições não são reconhecidas, pelo contrário, muitas vezes são criminalizadas. E estes povos e seus territórios são constantemente ameaçados e diversas comunidades já foram expulsas, dispersas ou até dizimadas. Em julho do ano passado, o Tribunal Permanente dos Povos, acionado pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, relatou os crimes de ecocídio do Cerrado e genocídio de seus povos, responsabilizando o Estado brasileiro, entes nacionais, Estados estrangeiros, organizações internacionais e agentes privados, como empresas transnacionais e fundos de investimento. Defendemos, por isso, que a restauração do Cerrado passa pela defesa dos territórios e povos, comunidades tradicionais que neles vivem. Não há restauração se não for considerada a sociobiodiversidade do Cerrado, a existência e a resistência desses povos. Com isso, é um prazer e uma honra convidar para a mesa Eunice Tapuia, liderança Tapuia, secretária da Associação Tapuia, ativista, mãe, professora, pesquisadora, possui licenciatura intercultural para formação e habilitação em linguagens pela Universidade Federal de Goiás, especialização em gestão pedagógica pela Universidade Federal de Goiás, é mestre em performances culturais pela Universidade Federal de Goiás e atualmente é graduanda em pedagogia pela Universidade UniBF e doutoranda pelos direitos humanos pela Universidade Federal de Goiás. Antes de mais nada, eu saudo toda a minha ancestralidade, que me permite estar aqui hoje com vocês. Saudo a todos vocês que estão aqui e gostaria de dizer que é uma honra estar aqui hoje, nesse 11 de setembro, o dia que a gente comemora o Dia do Cerrado. Então, Eunice Tapuia, essa indígena desse lugar. Então, eu acho que é muito memorável, é muito significante eu, enquanto indígena, daqui, estar aqui hoje falando com vocês, nesse 11 de setembro. Bem, eu fui convidada, Greg, para estar aqui numa roda de conversa, viu? E agora descobri que sou palestrante. Então, assim... Aquilo... Eu já vou subir aqui, você pode falar e se apresentar aqui. Tá. Então, assim, para falar da Eunice, é preciso primeiro explicar quem é o meu povo.
porque o povo indígena Tapuia do Carretão não é um povo ancestral, mas é um povo que nasceu de povos ancestrais. Então, para a gente falar em restauração do cerrado, a gente tem que valorizar o cerrado. Antes de tudo, aprender a valorizar o cerrado. E para a gente falar do povo que habita o cerrado, do povo guardião do cerrado, a gente também precisa valorizar. E para a gente valorizar, a gente precisa conhecer e reconhecer. Então, é por isso que, quando eu digo que eu sou Eunice Tapuia, primeiro eu tenho que explicar quem é esse povo. Porque é um povo que teve uma formação sociohistórica muito peculiar. E um povo também que teve que aprender a se valorizar. Um povo que teve que aprender que era diferente. E que ser diferente também tem sua importância e seu valor. Assim como o cerrado. O cerrado, por diversas vezes, não é valorizado porque as pessoas acham que as árvores são tortas, o cerrado fica seco, o solo não é fértil. A gente não escuta isso, mas a gente precisa conhecer o cerrado, a sua biodiversidade, tanto hidrelétrica, a fauna, a flora, e aí sim a gente vai conseguir valorizar. Porque aí sim a gente vai entender o valor que o cerrado tem. E assim, eu gostaria de contar um pouquinho da história do meu povo, porque vocês vou conseguir despertar em vocês o interesse de quem é esse povo, porque ele é tão diferente e porque ele teve que aprender a se reconhecer para se valorizar. Nós estamos comemorando, nós não, está se comemorando os 300 anos do estado de Goiás, não é? E, inclusive, eu sou autora dos livros aí, que se chamam Goiás mais 300, que está para ser lançado, onde conta a história dos indígenas aqui do estado de Goiás. Então, quando os bandeirantes chegaram nesse território, vindos de São Paulo, aqui já era habitado por vários povos indígenas. E essa região, em específico, era habitada por indígenas considerados indígenas guerreiros. E o que se pensou? Que precisava colocar todos esses indígenas num só local para que a terra ficasse para a coroa portuguesa poder explorar. E para isso foram criados vários aldeamentos. Um desses aldeamentos, chamado Aldeamento Pedro III, criado em 1788, que depois veio a se chamar Aldeamento Carretão, foi um aldeamento onde para lá eram enviados os indígenas Chavante, indígenas guerreiros, Macrogê. E, posteriormente, de início foram 5.000 Chavantes. 5.000. Depois foram enviados também os Inã, que vocês devem conhecer como Carajás, porque cada povo tem o seu nome na sua língua, mas tem um nome que os outros dão. E o objetivo desse aldeamento era que colocasse esses indígenas lá para que esses indígenas fossem cristianizados e deixassem de falar suas línguas, deixassem de viver como indígenas. Então, todos esses indígenas que iam para esses aldeamentos sofriam todo tipo de genocídio, epistemicídio, tudo que era relacionado ao seu jeito de ser, viver e pensar tinha que ser deixado de lado. E para isso, eles eram obrigados a trabalhar ao modo do branco. Então, isso era uma das coisas que mais atrapalhava os indígenas, que o serviço que geralmente para os indígenas eram mulheres que faziam,
para os brancos eram os homens. A forma de entender e de se relacionar com o que está à volta, todos nós sabemos que a forma do indígena é bem diferente da forma do branco. Porque nós indígenas, a gente não pensa as coisas separadamente. A gente não tem o tempo de trabalhar, o tempo de me conectar com a espiritualidade e o tempo de festejar. A gente pensa um mundo circular. O nosso mundo não é linear. Então, isso foi... E, com o passar dos anos, esse povo foi diminuindo, se tornou 300 pessoas, depois 50, e, por último, ficou reduzido a 2 mulheres. 2 mulheres que já era mistura de branco, negro. Uma das mulheres era descendente de Carajá com Chavante, e a outra descendente de Caiapó. Por que eu falo descendente? Porque o casamento interétnico era muito estimulado. Lembra que lá no início, o que eles queriam era que os indígenas deixassem de ser indígenas? Então, o casamento interétnico era muito estimulado. E então, essas 2 mulheres, elas se casaram com 2 negros, vindo da região de Pilar. E aí, por isso o povo tapuia tem uma fisionomia diferente, por isso o povo tapuia tem uma língua diferente, por isso o povo tapuia trabalha diferente, porque tem coisas que dá para se manter. A forma como nós nos relacionamos com o todo, foi possível manter. A forma de entender o mundo, foi possível manter. Mas a dança, por exemplo, como que 2 mulheres iam manter a dança? A língua estava em rigor aquela lei de Marquês de Pombal, que dizia que o indígena que fosse pego falando a sua língua, teria sua língua cortada. Ora, o aldeamento era vigiado 24 horas. Como que esses indígenas iam falar suas línguas? Então, até o casamento das 2 mulheres com os 2 negros, a gente diz que existia ali os Chavante, os Caiapó, os Carajás, os negros, os brancos. A partir do casamento das 2 mulheres com os 2 negros, é a gênese tapuia. Aí a gente já não fala mais, eu sou Carajá, eu sou Chavante. A minha matriarca, a matriarca do meu tronco, é Chavante com Carajá. Mas eu não digo eu sou Chavante, eu sou Carajá, eu sou negra, eu sou branca. Eu digo eu sou tapuia, porque a partir do casamento das 2, aí se tornou o povo tapuia. Então, esse povo, ele precisou se unir, essas 2 mulheres, que ficou no aldeamento, e que delas nasceu o maior povo indígena do estado de Goiás. Esse povo teve que se fortalecer. Esse povo teve que voltar para a sua origem, reconhecer quem ele era, se entender para que ele pudesse lutar para ser reconhecido enquanto um povo indígena. Porque o nosso território, ao longo do tempo, foi sendo invadido, sempre invadido. Imagina, 2 mulheres preservando um território. Então, na década de 70, o meu bisavô, ele saiu e conseguiu o documento da demarcação do nosso território. E o interessante é, o povo que nos avizinhavam, diziam que ali não existia indígena. Por quê? Porque era interessante que dissesse que nós não éramos indígenas, para que nós não tivéssemos direito ao nosso território. E o meu bisavô, ele foi e conseguiu a demarcação do nosso território. E para ele ir lá, ele não teve que se fantasiar, ele não teve que mentir, ele não teve que
ele foi sendo quem ele era. Ele simplesmente valorizou quem ele e o nosso povo era. E o que fez, e a partir daí, posteriormente, a FUNAI veio e fez todo aquele levantamento histórico, patrimonial, para saber que povo é esse. Isso é uma senzala que foi abandonada ou é um aldeamento? Então foi comprovado que ali realmente era um aldeamento. E algumas dessas coisas da nossa cultura, da nossa forma de ser, ainda dava para aquilo que ainda dava para ser resgatado, nós resgatamos. Aquilo que não dava mais para ser resgatado, nós reinventamos. E a nossa luta fortaleceu com a escola, porque conhecimento é poder. Então, a nossa escola, ela foi implementada em 2004. Eu fui escolhida para ser uma das professoras, porque o povo indígena pensa diferente. Para a gente ser uma professora aqui, nesse mundo que a gente fala mundo do branco, a gente tem que passar no concurso, tem que ser amigo do fulano, não é? E como é que é para ser uma professora em território indígena? Tem que ser escolhido pela comunidade. É claro que tem que ter conhecimento, mas também tem que ser escolhido. E a Eunice, ela nasceu na década de 80, quando o meu povo estava passando por um processo muito humilhante. O nosso território estava quase que totalmente nas mãos dos poceiros. Então, a Eunice nasceu numa época em que não tinha políticas públicas que alcançassem os povos originários. E ela nasceu muito doentinha e precisava de cuidado constante. Portanto, ela não estava apta a trabalhar na roça, como as outras pessoas. Então, ela precisava sempre estar em companhia de alguém, dos mais velhos. Então, a Eunice, ela teve a oportunidade de crescer sempre acompanhada das avós, das tias. E, com isso, todo aquele conhecimento ancestral me foi repassado. Então, é por isso que eu digo, eu não reclamo de nada de ruim que acontece comigo. Eu agradeço e sigo. Porque eu sei que tudo que aconteceu comigo é só um degrau para que eu possa aprender e crescer com aquilo. E a minha avó, filha do nosso último capitão, porque até o meu bisavô, nós chamávamos os nossos líderes de capitão. Herança do aldeamento. Quem conhece o processo sócio-histórico, depois pode ir lá e perceber como é que os aldeamentos, como é que era a administração dos aldeamentos. E aí vai entender essa palavra capitão. Qual é o significado dela? Então, até o meu bisavô, os nossos líderes eram chamados de capitão. Depois, com a morte dele, com a chegada da FUNAI, os nossos líderes passam a se chamar cacique. Então, não é uma coisa nossa, mas é uma coisa que a gente adotou, tal qual o nosso nome. Eu fui apresentada como Eunice Tapuia. Por que Tapuia, Eunice? Se a gente for lá no dicionário, no Aurélio, e for ver o que significa Tapuia, a gente não vai gostar do que a gente vai ver. Arredio, bravo, que come gente. Mas é um nome que nós ressignificamos. Porque não dá para a gente falar, eu sou negra. Não dá para mim falar, eu sou chavante. Não dá para mim falar, eu sou carajá. Porque eu sou e tudo isso. Assim como o povo brasileiro.
Eu sonho com um dia que o povo brasileiro também possa reconhecer a sua história. Eu sonho com um dia em que todo o povo brasileiro possa saber que dentro do seu corpo corre o sangue do europeu, mas também corre o sangue do negro, também corre o sangue do indígena. Então, a gente adotou esse nome Tapuia, porque Tapuia era como os brancos nos chamávamos, mas é um nome que a gente passou a nos identificar também. E, já que eu não podia trabalhar na roça, então só me restava estudar. E eu gostava muito de estudar. Muito. Mas estudar não era uma tarefa fácil. Principalmente para mulher. E se for mulher pobre, dificulta, não dificulta? Agora imagina vocês, se é mulher, pobre e indígena. Lembrando que esse período que a Eunice estava vivendo era um período muito complicado. Mas eu estudei, quando eu terminei a 4ª série, que hoje é o 5º ano, então não tinha mais escola na comunidade. E a Eunice teve que lutar para que ela pudesse continuar estudando. Não foi fácil essa transição. Não foi. Mas eu consegui. Estudei. E quando chegou o ensino médio, o sonho da Eunice era estudar no IF. Porque o IF, né? A Eunice tinha o sonho de estudar no IF. A FUNAI levava indígenas para estudar no IF, mas não levava mulheres indígenas, somente homens. Então, a mim me foi negado estudar no IF. É por isso que a Eunice colocou a filha dela, Yasmin, aqui no IF. Eu também coloquei o meu primeiro filho. Eu tive 5 filhos. Mas, como eu disse, a minha vida não foi fácil. 3 estão comigo, 2 não estão. E o meu primeiro filho começou a estudar aqui. Mas ele sempre viveu na aldeia, tal como eu. E ele, então, não conseguiu, ele voltou para casa. Yasmin conseguiu superar. Yasmin continua aqui já no 2º ano. É uma vitória. É uma mulher, e nós mulheres somos guerreiras. Mas eu gostaria de salientar, em todos os lugares que eu sou apresentada, e todos os parentes, em todos os lugares que eu vou, que tem os parentes, e eles falam, Eunice, parente guerreira. Eu digo, eu sou guerreira, mas tem uma grande diferença. Eu não escolhi ser guerreira. Não escolhi. Eu tive que me tornar guerreira. E, se vocês olharem os meus adereços, porque às vezes as pessoas dizem que pegam o cocar do indígena, né, querem colocar na cabeça, querem o brinco, querem colocar na orelha, o colar. Não é assim. A tiara eu estou usando ela, porque ela tem um significado para mim. Ela não é meramente um enfeite. Muito longe disso. Ela tem um significado. As cores que eu estou usando, o brinco que eu estou usando, tudo tem significado. Nada é só colar, nada é só enfeite. Então, se vocês repararem os meus adereços, vão ver que os meus adereços não são adereços de guerreira. Porque eu tive que me tornar guerreira, mas eu não quis ser guerreira. Mas nós mulheres, e nós mulheres indígenas, precisamos ser. Precisamos. Então,
então, eu fui professora da primeira turma. Aí nós tínhamos que lutar para que nós tivéssemos formação. Porque de que adianta ter uma escola na comunidade e a gente não ter professores com formação adequada para ensinar esses alunos? Então, nós lutamos para que nós tivéssemos formação, para que nós pudéssemos ter uma escola específica e diferenciada, de qualidade, como a LDB garante. Lembra que eu disse que conhecimento é poder? Nós só conseguimos a escola porque a gente conhecia a LDB. O Estado de Goiás não queria uma escola indígena, porque dizia que não tinha orçamento para a escola. E aí, então, a Diocese de Rubiataba, ela fez a doação do material, a FUNAI entrou também com ajuda e nós conseguimos uma escola. E aí o governador teve que implementar essa escola. E aí, quando nós lutamos para que esses professores tivessem formação, foi feita uma parceria entre SEDUC, FUNAI e o UFG, para que fizesse uma graduação específica para professores indígenas. Então, em 2007, iniciou-se na UFG o curso de licenciatura intercultural, um curso específico para professores indígenas. E eu fui dessa primeira turma, em 2007. Em 2011, nós finalizamos, porque é uma graduação em que os professores, os discentes, vão para a UFG nas férias. No meio dos semestres, os professores da UFG vão para as aldeias. Então, tem etapa na UFG e etapa nas aldeias. Por isso, 5 anos. Em 2013, terminei a especialização, também na UFG, em gestão pedagógica. E, em 2018, eu me tornei a primeira indígena do estado de Goiás a conseguir entrar no curso de pós-graduação no mestrado. A primeira indígena do estado de Goiás conseguiu entrar no curso de pós-graduação 300 anos depois do estado de Goiás ser formado. Eunice, então foi muito bacana. Teve até tapete vermelho para você, né? A primeira indígena do estado de Goiás na UFG? Não, gente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ser a primeira indígena na academia, porque uma coisa é um curso que era específico para professores indígenas. Outra coisa é eu estar num curso que não tinha professores, que tinha formação, que tinha sensibilidade do que é ser indígena, do que é estar sozinha, do que é um povo, que é do coletivo, não estar se sentindo no coletivo. Então, foi muito complicado esse momento do mestrado. Mas também foi um momento em que eu mais cresci na minha vida. Por quê? Porque foi quando, de fato, eu entendi o que é universidade. Como que aquilo ali funciona? Como que funciona toda a sociedade? Muito eu vi, ouvi, analisei, escrevi. Também não foi fácil. Eu trabalhava e estudava, e nos finais de semana ainda voltava para casa para cuidar dos 3 filhos, e do meu pai e da minha mãe. Mas comecei achando que eu ia fazer o melhor trabalho da minha vida, porque, afinal, eu era a primeira indígena do nosso estado. Tinha que ser algo para ficar na história. Quando eu finalizei, eu só queria finalizar. Porque é muito difícil. Os povos indígenas são povos da oralidade. Dá um microfone para a Eunice que ela fala 3 horas. A escrita é outros 500. E escrever na linguagem formal,
citando autores que cita outros autores e que você precisa conhecer aquele autor, conhecer o outro autor que ele citou, não é fácil. A Eunice só conseguiu finalizar a sua dissertação quando ela entendeu que ela era diferente. E por ela ser diferente, o trabalho dela também seria diferente. Não adiantava a Eunice querer fazer uma dissertação nos moldes dos brancos, porque a vida acadêmica da Eunice foi muito diferente dos outros. Então, eu tive uma orientadora, eu fui passando de orientadora para orientadora, até que eu cheguei na primeira orientadora, que foi minha orientadora da graduação. E aí, eu disse para ela, professora, eu não estou conseguindo mais. Aí ela falou, Eunice, eu conheço você. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você sabe. É só você fazer o que você sabe do seu jeito. E assim, eu consegui finalizar a minha dissertação. Narrativas orais do povo indígena Tapuia do Carretão. E o meu trabalho da graduação, processo sócio-histórico de formação do português Tapuia. Depois, se vocês tiverem curiosidade, dá lá uma googada e olhe o meu trabalho. Porque é muito... No mestrado, eu entendi que as pessoas fazem graduação, fazem especialização, mestrado, porque elas querem ser reconhecidas, porque elas querem dinheiro, porque elas querem status, porque elas querem se destacar. E os povos indígenas, Eunice? Bom, como eu disse, eu não escolhi ser professora. Eu fui escolhida para ser professora. Lembra da guerreira? Olha aí se repetindo. E eu queria ir para ciências da cultura, porque eu amo trabalhar com cultura. Gosto muito de história. Eu sou artista. Gosto muito de artesanato. Gosto da pintura. Gosto de desenhar. Então, eu queria ir para a área da cultura. Mas o meu povo estava muito precisado em entender a nossa língua. Porque, em 98, nós conseguimos reconquistar um outro território que estava na mão dos poceiros. E aí, a gente estava passando por um momento de muita tensão. E uma das alegações era, como assim esse povo é indígena se eles não falam língua indígena? Então, a gente precisava entender. O povo indígena Tapuia do Carretão, ele já falou uma língua indígena? Se ele falou, que língua ele falava? Que língua a gente vai ensinar na escola? Então, a gente precisava entender isso. Então, foi por isso que eu fui para Ciências da Linguagem e me tornei linguista. Foi por isso que o meu TCC, o processo sócio-histórico de formação do português Tapuia. Então, nós entendemos que nós tínhamos muitas palavras de origem banto, nós tínhamos muitas palavras macro-G, porém, nós tínhamos também muitas palavras tupi. E isso foi uma grande surpresa para nós, porque os povos formadores do povo indígena Tapuia do Carretão não tinha nenhum de origem tupi, só macro-G. Então, por que palavras tupi? Aí é que a gente precisa entender o macro. Por que tupi? Porque o tupi-guarani foi muito difundido em todo o território nacional. E no mestrado, por que, Eunice, você trabalhou narrativas orais do povo indígena Tapuia do Carretão? Porque, com a chegada da energia elétrica, veio a televisão.
E depois também veio a internet. E as narrativas orais é uma epistemologia muito, muito importante para os povos indígenas. Porque através das narrativas a gente repassa conhecimento, a gente repassa a nossa forma de entender o mundo, de se relacionar com nós, com os outros. E os nossos velhos, quando eu falo velhos, é a nossa forma de dizer velhos, porque eu entendi também na academia que quando a gente fala velho, para o branco, não é bem visto. Mas para nós ser velho é ser muito valorizado. Porque o velho, ele é uma biblioteca. Porque o velho, ele já passou várias fases da vida. Tanto é que uma contadora de história para o meu povo, eu sou contadora de história para os brancos. Porque a minha avó me ensinou tudo sobre. Mas para o meu povo, eu ainda não sou considerada contadora de história, porque eu ainda não sou vó. Né, Yasmin? Ser velho é diferente. E os nossos velhos estavam indo embora. E também não tinha mais espaço, tal como antes, por causa da TV, por causa da internet. Então, era preciso que todas essas narrativas, que todos esses conhecimentos fossem registrados. Porque eu estou aqui hoje falando com vocês. Aqui está relativamente cheio. Então, tem muitas pessoas me ouvindo. Mas quando a Eunice parar de falar, cessou a fala dela. Mas o que a Eunice escreveu, quando vocês saírem daqui, vocês podem ir lá, ler, enviar para o colega, que talvez está aqui ou está em outro lugar. Então, o que eu escrever vai ficar para os que estão longe e para os que virão depois de mim. Então, por isso a importância de se escrever, por isso a importância de se deixar registrado. Então, foi por isso que no mestrado eu me dediquei a estudar e a valorizar as narrativas orais do meu povo. Terminei o mestrado, bom, já que comecei a ser pesquisadora, então vamos finalizar, né? Então, fui para o doutorado. Aí fui para o doutorado, também na UFG, em Direitos Humanos. É lá que eu estou e vou finalizar em 2025, início de 2025. Então, para finalizar a minha fala, né, Greg, porque eu já falei que indígena fala muito, dizer que a Eunice se sente muito honrada de estar aqui presente hoje, poder compartilhar um pouquinho da história do meu povo, compartilhar um pouquinho da minha história e dizer que a Eunice só conseguiu chegar aqui onde ela está porque ela tinha parceiros que acreditavam nela, porque ela tinha pessoas que a apoiaram, porque a rede da Eunice é grande. E tal como a rede do meu povo, é uma rede muito especial, muito valorosa. Porque nós observamos que tem povos que tem muita gente que trabalha com eles. Tem muita gente que diz que são amigos deles. E aí, não é só político, não é só ONG, não é só organizações governamentais ou não governamentais, não. É muitas pessoas, é muitos representantes que dizem que são amigos, mas, na verdade, são amigos, inimigos disfarçados, que estão ali simplesmente para colher a sua sabedoria, escrever o seu livro, fazer a sua tese e usar aquilo que é próprio do povo contra o povo.
Lembra dos bandeirantes? Aquelas mesmas táticas que eram utilizadas lá também são utilizadas hoje. Elas só foram melhoradas, Greg, mas ainda são as mesmas táticas. E o meu povo, por ele ter um processo sociohistórico, por ele ter uma forma diferente, os nossos amigos realmente são nossos amigos. Então, a nossa rede realmente é uma rede muito especial. É uma rede pequena, se comparar com de outros povos? É. Porque a gente fica vendo, por exemplo, que às vezes a gente vê em outros espaços, se traz indígena, por exemplo, do Mato Grosso. É tão longe, é tão difícil para o indígena chegar até aqui. Vai falar de uma epistemologia, de uma cultura totalmente diferente da nossa aqui. Mas as pessoas querem ouvir simplesmente porque é o retrato daquele indígena que tem no livro. Simplesmente por isso. E aí o povo tapuia. Pode ser que não seja assim. Para o povo tapuia não dá para mim falar, ei, fala boa noite na sua língua. Porque eu vou dizer, boa noite. E então, por isso, eu agradeço muito por estar aqui, porque é muito significativo. Porque a Eunice chegou aqui porque ela tinha parceria. E hoje, o Cerrado precisa de parceiros. O Cerrado precisa ser valorizado. O Cerrado precisa ser reconhecido como a potência que ele é. No Cerrado há diversidade, no Cerrado há riqueza. As bacias hidrográficas no Brasil são riquíssimas, do Cerrado são riquíssimas. E ele, tal como o nosso povo, também está precisando de parceiros, e de parceiros verdadeiros. E nós que estamos aqui, que temos a oportunidade e que sabemos os meios de lutar, que falamos a língua, que as leis estão escritas, que conhecemos essa linguagem formal, nós podemos preservar, nós podemos valorizar, nós podemos restaurar e nós podemos proteger também o Cerrado. Porque se tem uma coisa que eu gostaria de deixar aqui registrado para vocês nós, povos originários, nós entendemos a terra, nós a valorizamos a terra. E a terra e todo o nosso território, quando eu falo território, eu não estou falando só da terra que eu estou pisando. Eu estou falando de tudo que está à minha volta. O vento que sopra, o peixe do rio, o riacho que perpassa o meu território, o animal. Tudo isso faz parte do território e tudo isso faz parte de quem eu sou. Para mim existir, para mim reexistir, eu preciso respeitar, porque eles precisam de mim, mas eu também preciso deles. Eu também preciso deles. E eu vou precisar só do peixe para me alimentar? Não. Eu não vou precisar só dele. Porque tudo ali que está à minha volta tem conhecimento, tem energia. Tudo que está ali é benéfico para mim. Então, eu também preciso respeitar. E preciso valorizar e proteger. Então, para finalizar agora de verdade, é dizer que 2 mulheres se tornou o maior povo indígena do nosso estado. 2 mulheres conseguiu preservar e conseguiu
que seu povo fosse reconhecido, tivesse reconhecido a sua identidade, a sua cultura, a sua língua, o seu jeito de ser, viver e pensar? Duas mulheres, numa época em que só o fato de ser mulher já te colocava lá embaixo. Elas venceram. E agora, o Cerrado também está passando por esse momento crítico, momento de devastação, esse momento que nós estamos vendo aí, da agropecuária que está invadindo tudo, a plantação de soja, que está devorando o nosso cerrado. E aí? A gente precisa de comida? A gente precisa de carne? A gente precisa. Mas se a gente reconhecer e entender que o cerrado faz parte de mim, assim como eu faço parte do cerrado, a gente vai aprender a ter equilíbrio. E é isso que eu espero que cada um de nós possa reconhecer, possa internalizar, para que a gente possa conseguir conviver com tudo que está à nossa volta, sabendo que eu faço parte dele, mas ele também faz parte de mim. Essa é a minha fala dessa noite. Gratidão a todos.